Olá, bem-vindos de volta, mais uma semana, né? Todo mundo aqui firme, saudável. Meu Deus do céu, vamos falar hoje sobre isolamento espiritual, porque a gente já está no isolamento físico, né? Maís? E agora vamos tratar o delicado, que é o isolamento espiritual, aqui com Maís Braga e o nosso querido Leandro Carraro, transmitido pela Comunhão Espírita de Brasília. Eu escolhi uma mensagenzinha da Joana. O espírito reencarna para evoluir e jamais estagnar. A reencarnação é processo de iluminação pelo trabalho, pela transformação moral. Renascimento significa oportunidade de crescimento pelo amor e pela sabedoria. Quem se isola, reserva-se a negação da vida e o desrespeito a Deus, embora sob a justificativa de buscá-lo, muitas vezes. Em toda a criação vibram em uníssono as notas ritmadas da ação, que gera o progresso, e do movimento, que responde pela ordem universal. Inatividade e água estagnada guardam os miasmas da morte. A dor aflige, mas passa. A carência aturde, porém um dia se preenche. A debilidade orgânica deprime, todavia liberta da paixão. O silêncio que entristece leva à meditação que felicita. A submissão aflige, entretanto engrandece e enrija o caráter. O fracasso espizinha, ao mesmo tempo, ensina um homem a conquistar-se. Bem-vindos, meus queridos. Leandra, com você, meu bem. Isolamento espiritual. Tá aí algo que muitas pessoas procuram isolamento, muitas pessoas procuram calmaria na vida, né? Uma vida sem problemas, sem questionamentos. Mas será que isso é verdadeiramente bom para nós, Maís? De jeito nenhum, meu amigo. Até porque, quando nos isolamos, temos que esquecer de nós mesmos. Porque a verdade é que as nossas emoções permanecem, nós viemos para o contato com o outro, nós dependemos afetivamente do outro, da aceitação do outro, do olhar do outro sobre nós. Mais ou menos é isso que buscamos, é a aprovação do outro. Quantas vezes nos deprimimos até por não termos a aprovação de pessoas que nem merecem que nós nos preocupemos com a aprovação delas sobre nós. Mas nós estamos tão acostumados a isso que, fulano não gosta de mim, fulano não me entende. E aí ficamos naquela tristeza absoluta, como se fulano fosse o único vetor da nossa existência. Cada frase desta mensagem de Joana é um convite à mudança. Porque quando nos isolamos espiritualmente, nós temos que esquecer de nós mesmos, o que é super difícil, e temos que esquecer do outro, ignorar o outro. E isso é praticamente impossível. Quem consegue entra em depressão, quem consegue se afasta da sociedade, quem consegue não nutre nada de bom dentro de si. Então, nós estamos vendo o preço que se está pagando para se manter equilibrado nesse isolamento social que nós todos estamos enfrentando. Imagine quando você começa a querer eliminar os seus sentimentos, as suas considerações, para se afastar do semelhante, para ter indiferença em relação ao sofrimento dele. Os psicopatas são assim. Eles são absolutamente indiferentes ao que lhes acontece e principalmente ao que acontece com o outro. Às vezes eu tenho relatos de pessoas que conheço cujos filhos, ainda na primeira infância, têm essa característica de não se importar, de não ter amigos, de não procurar interagir. Isso é desde pequeno. Então, é claro que tem que ser observado. E tem, infelizmente, muito pai que diz assim, meu filho é ótimo, ele não está nem aí para nada. Aquilo que acontece com ele, ele não se importa, ele supera tudo rapidamente. Olho vivo. Porque se essa característica já existe, é porque essa alma trouxe isso. E não veio para alimentar ainda mais isso. Ela veio para sair disso. Então, pode ser um suicídio de outra vida. E a pessoa se esconde mesmo
dentro do corpo de carne. Desde cedo você começa a perceber que ele reage de forma diferenciada. E se não é de forma positiva, olho vivo. Porque depois, quando adulto, a pessoa simplesmente diz: eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. Eu não quero saber disso. Eu estou aqui no meu mundinho e não quero que nada arranhe o meu mundinho. Ai de quem faz parte do meu mundinho e quiser sair do meu mundinho. Então, são aquelas pessoas que brecam completamente o sonho do outro. Não, como? Eu não deixei você ser assim. Eu não quero que você sonhe isso. Eu não quero que você navegue na vida sem depender de mim. Isso é muito sério, porque a gente, que são os grandes manipuladores, que fazem isso. Eles já treinaram isso em outras existências. E às vezes fazem isso com a sociedade inteira, porque eles vêm com uma linguagem que afeta o coração de um monte de gente. E se tornam até líderes de pessoas que, no fundo, se satisfazem com aquelas coisas erradas, horríveis, que aquela pessoa está sinalizando. Olha, sinceramente, quando tudo isso passar, nós temos tanta coisa para solucionar, portas adentro da nossa alma e em volta de nós, que o resto da nossa vida não vai ser suficiente. Porque quando nos isolamos, nós estamos negando o outro. Estamos negando nossas próprias necessidades. Então, você cultivar de forma pensada a indiferença, sabe? O deixa para lá que eu não quero saber, em detrimento de toda uma vida que você pode modificar para melhor, é ir, sim, caminhando em linha reta para problemas espirituais que você nunca vai poder solucionar. Para um desencarne solitário e infeliz, e para, no mundo espiritual, não encontrar ninguém que tenha piedade da sua dificuldade, como você também não teve, no seu isolamento tão conveniente e egoísta, piedade de ninguém. Porque o isolamento espiritual não significa, muita gente acha que é ficar assim, alheia, estagnado, como diz Joana. Não pode, gente. O isolamento espiritual, pelo que eu considero, é você voltar-se para si, se conectar com Deus, com seus benfeitores, com seus amigos espirituais. Eu queria saber o que o nosso querido Leandro acha sobre isolamento espiritual. O que significa para a gente? Como fazer um isolamento assim, espiritual? Que seja positivo. Que seja bom, né? Um isolamento bom. Como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado não bom, né? E o não bom é a falta do bom, é a falta de luz. O que acontece, gente? Vamos usar Jesus. O que importava para Jesus em todos os atos da vida, e a gente vai ver isso, porque o nosso querido espiritismo, nossa querida doutrina, ela é baseada no nosso querido mestre, né? No Jesus. Então, nessa base de amor e de consideração, o que sempre importa é o porquê que a gente faz as coisas. Qual a intenção que eu tenho quando vou praticar um ato? Qual a intenção que você tem com a sua vida? Por que que você vai trabalhar? Por que que você estuda? Por que que você se relaciona? Por que que você tenta construir o que você chama de amor? Por que que você se isola? Então, há um isolamento positivo? Há, quando a intenção é de bem. Quando a intenção é de ajudar a construir paz e amor aonde nós estejamos. Ou seja, nós já estamos nessa vida em uma espécie de isolamento espiritual, porque nossas capacidades espirituais estão cerceadas, estão diminuídas pela nossa matéria, pela carne, pelo corpo, que é um escudo e um protetor. Então, ele me isola. Mas eu estou na carne isolado por quê? Por que que Deus me permitiu renascer de novo e me colocar neste corpo carnal?
nessa espécie de isolamento. Até quando eu estou liberto, eu faço muito mais, eu posso muito mais, eu alcanço muito mais longe. Então, estou numa espécie de isolamento, numa mini isolamentozinho. E se eu estou nele, o que Deus quer comigo? Qual é a intenção dele? Aí a gente volta ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, aonde coloca o quê? Que a maior função de nós estarmos vivos é colocar paz no nosso coração. A maior alegria que nós vamos viver na Terra é paz dentro do coração. Ou seja, a finalidade da nossa vida é colocar paz dentro de nós. Aí pensa com você mesmo. É fácil colocar essa tal de paz? Mas a paz é difícil. Quase tudo que acontece conosco nos tira a paz. Quase tudo. Porque se você tentar definir paz no coração, você vai passar pela aceitação. Vai passar pela aceitação. E aí vem aquele ditado, aceita que dói menos, né? O aceitar que dói menos não significa não fazer nada. Não significa isso. Significa entender e compreender a situação para não trazer de dentro de você justiça que não é justiça, julgamento, responsabilização, ou seja, culpar os outros, produção da falta de amor, produção da falta de bem. Quando eu aceito, eu consigo, numa situação no que está ocorrendo na minha vida, continuar produzindo o bem. E não é para eu ficar estagnado. Muito bem. Não é para ficar parado. Então, se tem um isolamento bom, tem esse que nos permite sempre continuar produzindo o bem. Muito bem. Maíse, tem uma moça que passou um e-mail para a gente e ela fala assim: tomo remédios para depressão, faço psicanálise, mas tem sido muito difícil deixar de pensar em doença e em morte, por mais que eu fale sobre isso com meu médico. Tenho muito medo. Meus familiares já desencarnaram, não tenho marido nem filho, sou filha única. Sinto muito medo do futuro. Sou espírita e frequento um dos centros de minha cidade. Se você puder me oferecer alguma palavra de apoio, eu agradeço bastante. Minha amiga, olha, como você, tanta gente passa por tudo isso e, sabe, eu fico repetitiva, porque a minha única palavra é vá em busca do outro, sabe? De todas as formas. Faça realmente tudo que você puder para estar com alguém que precise de você, sabe? E não deixe nem a sua medicação, nem o seu tratamento psicológico. Quanta gente que chega à casa espírita achando que só a doutrina espírita vai resolver. Não. Religiões não resolvem. Nós precisamos, sim, da terapia, de buscar amigos minimamente equilibrados que nos possam ajudar, que nos possam sustentar e a quem nós vamos sustentar também. Eu sei que é difícil a solidão. Se fosse fácil, ela não seria uma prova a ser ultrapassada, como é. Porque é de verdade. Só que essa solidão, que é afetiva, que é física mesmo, nós podemos, de alguma maneira, minimizar, saindo em busca daquele que está tão ou mais solitário do que nós. Sabe? Quando garota, nós, na Mocidade Espírita, visitávamos um lar de velhinhos, lar de idosos. E cada um tinha uma história tão incrível. Estavam todos ali, sem ninguém, buscando uma visita que muitas vezes era só a nossa, que íamos lá domingo sim, domingo não. E a turma toda gostava de ir até os lares de criança. Eu confesso que minha alma sempre foi velha. Eu gostava de estar entre os idosos. Eu tinha uma caixa em casa e eu me lembro que chegou uma hora que a caixa já estava lotada, porque cada velhinho que desencarnava deixava para a gente uma lembrança. Então eu tinha cachecol, eu tinha Bíblia, cada um que desencarnava, às vezes não era a semana de nós visitarmos, mas eles deixavam na mão dos responsáveis. Olha, quando eles vierem, entregue isso aqui para eles, que eu estou deixando de lembrança. E isso me ensinou demais. Me ensinou que, no fundo, nós nascemos
solitários, mas somos recebidos, graças a Deus, a maioria de nós, por uma família. E quando partimos, também estamos sós. Há uma mensagem no livro Fonte Viva em que Emmanuel diz: quando chegar a tua hora, não olhes para trás nem para os lados, estarás só, tu e tua consciência. Porque eu acho que, no fundo, ele queria nos dizer que aquilo que nós fazemos entre a hora de vir e a hora de retornar ao mundo espiritual é o que conta. E, às vezes, esse período, que pode demorar tanto ou tão pouco, é, sim, da busca de uma saúde mental, espiritual, psíquica. E nós precisamos usar todos os recursos. Não abandoná-los, não nos sentirmos diminuídos, porque precisamos desses apoios, muito pelo contrário, mas saber que o maior de todos os apoios é quando a vida nos propõe estar maiores através do que nós podemos fazer na direção de quem é tão ou mais solitário do que nós. Eu te desejo essa busca, porque essa busca será provavelmente o grande norte dos anos que ainda virão para você. Cuide-se para cuidar. Ajude-se para ajudar. E com certeza você vai encontrar em algum momento invisíveis que te apoiarão e que, de forma velada, mostrarão que estão com você para te ajudar de todas as maneiras. Eu te desejo isso e sei que vai acontecer. A gente sempre fala nesse programa, conversando com mais sobre família, reencarnação, e teve um e-mail aqui, que eu resumi também, muito interessante, de um pai e um filho que nunca se deram nesta vida. Os pais já se separaram, e aí a mãe, a Maria, mandou um e-mail para a gente lindo, e assim, você fica sem entender mais algumas coisas, ó. Meu filho e o pai dele moram no mesmo quintal, não na mesma casa hoje em dia. Os dois passam um pelo outro e parecem dois estranhos, não sei como agir, me vejo de pés e mãos atadas. Como pode um pai e filho ter tanta raiva um do outro assim? Isso me entristece profundamente, Maíse. Gostaria de uma ajuda, até mesmo de uma palavra amiga, pois eles nunca se deram nessa vida. É raro, né, a gente ver isso. E, infelizmente, existe. Porque alguma coisa tem que ter acontecido em algum momento para esse rompimento que permanece. Nós podemos ter todas as dificuldades um com o outro, mas em algum momento nós olhamos para o outro. Os dois não fazem isso, nem frequentando o mesmo ambiente. Seria o caso de sentar os dois naquela conversa, muitas vezes decisiva. Olha, vamos encontrar uma maneira aqui de convivência mínima, porque essa energia está fazendo mal para a gente, que está fora disso. Porque um se alimenta da indiferença pelo outro, obviamente. E um não se importa de verdade com o outro, senão já teria havido uma maneira de conciliação. Sabe? Pense nos dois se olhando um para o outro. O Chico Xavier dizia que inimigos eram pessoas que, no fundo, não tinham coragem de se olhar de frente. Porque sabiam que se olhassem, encontrariam afinidades tão grandes e, às vezes, difíceis de serem admitidas, que cairiam um nos braços dos outros. Aquelas coisas do Chico, né? Que ele sempre considerava que as pessoas tinham que se conciliar, né? Perdoa, serve, eram as palavras que ele usava sempre. Então, sabe, mentalize, ore, peça que os protetores desses dois, de alguma maneira, encontrem, mesmo que seja num momento difícil, uma brecha para que os dois, pelo menos, se olhem. Mas, às vezes, uma vida inteira não é suficiente. Às vezes, há coisas que não vai se resolver numa existência, mas tem que haver um mínimo convívio. Porque imagine energeticamente o que é a vibração de um para o outro. É um muro praticamente intransponível de energias. E se nós pensarmos espiritualmente, com certeza, há antigos adversários de ambos que alimentam isso. Alimentam nas horas em que eles dormem, alimentam quando um pensa no outro, sempre procurando inocular na mente de cada um, fulano realmente
não é para mim. Eu nunca vou me aproximar dele. Eu não vou dar o primeiro passo. Com certeza, esse é o pensamento que um ou outro tem permanentemente. E não tenha dúvida, é uma prisão, é uma escravidão para os dois. Mas você de fora, o máximo que pode fazer é ou sentar os dois e obrigá-los a uma conversa, e de uma conversa sempre sai uma solução, às vezes renúncia, porque nenhum dos dois quer nada um com o outro. Aquilo vai continuar até o túmulo. Às vezes uma revelação. Um ou outro, talvez os dois, esperavam esse momento de confronto para, enfim, desabafar. De alguma maneira, mentalize sempre o melhor para os dois. Mentalize os dois vindo na direção um do outro, e não de costas um para o outro. É o máximo, talvez, que você possa fazer. Orar. E orando, você vai estar sempre numa sintonia positiva para que essa energia de ambos se entrecruzando sem nada dizer um ao outro não chegue também para você e te desanime de sempre acreditar que um dia, seja aqui, seja fora da matéria, isso vai ter uma solução. Muito legal. Você tem alguma coisa a dizer, Leandro, para essa família? Ele está paralisado. Se eu fosse dizer algo, eu diria somente que, é como a Maíse falou mesmo, a gente não pode exigir que ninguém se ame. Não há como exigir isso. Mas há como desejar. E há como tentar ajudar a cada um entender o seu papel. Porque é como se eles tivessem construído esse muro, que a Maíse falou, mas o muro é o orgulho. E o orgulho não é um muro impermeável, porque o amor é feito água. Ele vai passar pelos buraquinhos, ele vai achar a fresta, ele vai de pouquinho infiltrando nesse muro, infiltrando, até a hora que ele vai derrubar. E quando ele derrubar, vai passar a boiada inteira. E eles estão nesse momento da encarnação, de deixar que pequenas gotas, pequenas partes do amor passem pelo muro. E essa brecha que foi dada é ser pai e filho. Essa foi a brecha. Então, se eu fosse mãe, o que eu poderia fazer de melhor é tentar incentivar essa brecha. Ou seja, levar mensagens para o filho do que é ser filho. De como é bacana ser um filho. Mensagens que lembrem o papel do filho, a importância do amor do filho, como o amor do filho ajuda um pai e uma mãe, como o amor de um filho modifica o mundo. As mensagens para o filho. E as mesmas mensagens, só que agora para o pai, mandar para o pai. Como é importante ser pai, como é importante o amor de um pai, como um pai muda a vida de uma família e muda a vida da comunidade. E aí, com essas pequenas mensagens, você vai ajudando a abrir o buraquinho no muro. Quem sabe um dia, não pode não ser nessa vida, mas em outra, eles vão lembrar dessa responsabilidade de ser pai, de ser filho, e isso vai facilitar eles a se amarem. É família. Maíse, a gente hoje está, ainda tem 5 minutinhos, mas a gente está falando sobre isolamento espiritual. Qual a sua orientação para as pessoas que nos assistem sobre como fazer o isolamento físico? Claro que a gente está fazendo, mas levar um proveito disso para esse isolamento espiritual necessário. Alguma dica, algum exercício, o que pensar quando acordar desanimado, o que fazer para essas pessoas que enchem a cabeça de informações, de leitura, mas na verdade não entram em contato consigo mesmo. Queria que você desse essa palavra aí para a gente. Quando você tem dificuldade de conviver consigo mesmo, você está vivendo realmente uma hora bem difícil. Porque nós estamos tendo que fazer isso, querendo ou não. Tem 5 meses, está fazendo 5 meses essa semana, que eu vim de uma viagem de São Paulo e cidades, onde fiz palestra, onde tudo parecia solucionável, onde se falava do vírus, mas basta dizer que eu fiz um lanche no aeroporto de Congonhas, sem máscara, e nem assim fui contaminada. Mas naquele dia eu voltei para casa, dia 16 de março, e não saí mais. Então, todo dia, quando eu acordo, eu digo, meu Deus, força para pentear o cabelo, para escovar o dente, para passar o café.
Eu já começo desejando isso. Tem horas que não adianta assistir filme de terror, que eu adoro, mas aí, de repente, você vai ver que já assistiu todos, que tem no YouTube, devem ser uns 50. Aí você vai para os documentários de crime, que eu também acho o máximo. Mas, infelizmente, eu sou daquelas que no primeiro minuto já sei quem matou. Eu nunca erro. Eu devia ter trabalhado na polícia nessa encarnação. E aí, pronto, já perde o gosto também. Aí eu vou para a música, outro dia escutando Calbi Peixoto cantando Nat King Cole. Nossa Senhora! Adriana Calcanhoto cantando Lupicínio Rodrigues. Aí você vai em busca daquilo que faz bem ao seu coração. Aí você pega um livro de mensagem, Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso, Livro da Esperança, meu Deus, milhares. Aí você resolve reler toda a obra de André Luiz. No primeiro livro, você descobre que tudo que acontece hoje estava lá, na década de 40, psicografado pelo Chico. Nós é que nunca nos importamos em realmente entender. Então, eu acho que, de repente, esse isolamento que hoje nos obriga a estarmos nos cuidando, porque quando você tem determinadas dificuldades de saúde, você não pode se arriscar. Você vê todo mundo se arriscando e a gente inveja. Nossa Senhora, eu sou carioca, mas saí do Rio quando tinha 7 anos. Eu tomara que tenha o DNA do carioca, porque ele simplesmente resolveu que o vírus acabou. Então você vê as praias lotadas, pessoas de cabeça toda branca, sem máscara. Eu acho lindo e, ao mesmo tempo, enlouquecedor. Eu fico impressionada. O carioca é feito de alguma outra coisa que é um material que não é da maioria das pessoas. Você vê em Minas Gerais as pessoas fazendo festa em Belo Horizonte de madrugada, que a polícia leva horas para dispersar, porque as festas são na rua. É a garotada achando que nada vai acontecer com ela. Então, é complicado, porque você vê que os outros estão aproveitando a rua, estão aproveitando a vida, teoricamente, e você não pode atravessar a rua e ir até a farmácia para comprar os seus remédios, porque você está se arriscando. Então, a nossa vida se limitou a praticamente nada. E isso é difícil. É, com certeza, uma lição que nós vamos, da melhor maneira possível, solucionar. Nós temos que sair melhores do que quando isso começou. Nós não temos saída. Nós não temos outra opção. Não importa a nossa religião, ou até que não tenhamos nenhuma. Eu conheço gente que não acredita nem em Deus e que está agindo de forma mais positiva do que os religiosos. Então, nós temos que admitir que as pessoas estão encontrando suas maneiras de sobreviver. Sabe? Quando eu penso que nas periferias do Rio de Janeiro existem traficantes que estão doando cestas básicas para toda a comunidade, sabonete, para que elas possam fazer uma higiene mínima, você começa a pensar que o que vai nos tornar diferentes, depois que tudo isso passar, é como nós teremos feito para não só sobreviver, mas que o outro tenha dignidade para viver também. Não importa quem você seja. Não importa qual a sua opção de vida. Um dia você muda. Por enquanto você não mudou, mas alguma coisa você está fazendo na tentativa de ser minimamente correto e digno. Então, se algo eu podia desejar, e conheço o Leandro, conheço Valesca ainda mais, não são pessoas que resolvem desanimar face às dificuldades, muito pelo contrário, são pessoas que dizem, agora que eu vou lá e vou fazer. E isso é que nos torna diferentes. Não é religião, não é condição financeira, embora, infelizmente, a condição financeira esteja nos mostrando também que os desassistidos não têm a mínima chance de sobrevivência, muitas vezes. E para os que têm alguma, o plano de saúde não está adiantando nada, porque quando você chega no hospital, se as UTIs estão cheias, adeus para você. E isso é muito sério, é toda uma mudança que nós vamos precisar fazer.
Então, eu sei que falo junto de pessoas que não se deixam abater. E talvez o que nos torne diferentes, como sempre, em tudo, em todas as épocas, seja não desanimarmos. Seguirmos um pouco mais à frente. Sonharmos um pouco mais. Acreditarmos um pouco mais. Nem que seja só na nossa própria força. E aí, seja quem for Deus para nós, nós estaremos conectados com Ele. E aproveitando as palavras da Maíse, não desanimar jamais, vamos encerrar o programa dessa semana e chamar o título da próxima semana, que é Desistir Jamais. Meu Deus, que coincidência absoluta! Desistir jamais, nunca, em nenhuma hipótese. Então, nada como a Maíse Braga e o Leandro aqui para ajudar a gente a seguir em frente. Agora que eu vou mesmo, eu gosto de desafio e desistir jamais. Então, uma ótima semana aí, resto de semana para todo mundo. E até a próxima semana aí, a próxima quarta-feira, Desistindo Nunca. Beijo para todo mundo. Beijo, Leandro. Beijo, Maíse. Beijo, tchau, tchau.